Pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Edna, esse é o Somatize e estamos aqui para mais uma aula completa, tá? Eu vou falar de derivadas, algumas pessoas me pediram para falar sobre esse assunto, tá? Só que derivada é um assunto muito amplo, então uma aula é impossível, né? Falar tudo, até porque tem a ideia de derivada no cálculo 1, derivada no cálculo 2, derivada implícita, derivadas parciais, derivadas sucessivas, é muita coisa, né? No cálculo 3 tem outro tipo de derivada e assim por diante. Então, vou fazendo aos poucos esse vídeo e aí eu vou colocando parte 1, parte 2, parte 3, vou completando, tá ok? Na verdade, eu nem tô começando pela parte zero, digamos assim, pela primeira ideia, tá? Explicando o que é uma derivada, significado. Eu tô indo direto para o que mais me perguntam, tá? Fazendo derivada com definição de limite, aquela coisa de epsilon, de delta, não tô fazendo nada daquilo. Eu tô indo direto ao ponto para as principais dúvidas, tá? Então, mas eu pretendo colocar todos esses vídeos, inclusive um que venha antes daqui a um tempo, tá? Então, nesse vídeo eu vou falar das principais regras de derivação. E a primeira regra que eu vou falar é a derivada da constante, que é a mais fácil que isso, impossível, tá? Sempre que você tiver dentro de uma função, né? Normalmente não vem sozinho, né? Ele vai pedir para você derivar e tem várias partes e uma delas é uma constante, ou seja, um número sem uma incógnita grudado nele, né? A constante que a gente fala, um número qualquer. Então, sempre que você tiver esse número e você precisar fazer a derivada da constante, a derivada desse número sozinho, sem incógnita grudado nele, é sempre zero. Essa é a primeira regra e a mais fácil de todas. A derivada da constante é nula, tá? Então, coloquei aqui. Então, ó, se C é uma constante e f de x igual a c, ou seja, você tem uma função que é simplesmente esse número, então a derivada é igual a zero, né? F de x é igual a zero para qualquer x. Então, exemplo aqui. Se f de x é igual a 5, ou seja, a derivada de uma função constante no ponto, né, 5, né? Todos os x têm uma resposta 5, né? A ideia seria isso. Então, a derivada de f de x igual a 5 é zero. Se a minha função for menos 10,6, a derivada de menos 10,6 vai ser zero. Aqui, interessante também, se a minha função for π, a derivada de π, no caso, é zero. Só lembrando que π é um número, né? Ah, professora, mas π ali está representado por uma letra grega. Sim, está representado por uma letra grega. Mas π representa um número, né? O π pode ser tanto 3,14 quanto π radianos, que vale 180 graus. Ou seja, os dois valem um número, né? Então, derivada de π é zero. Então, essa é a primeira regra, a mais fácil de todas, a regra da constante. Vamos para a segunda. Segunda regra aqui das derivadas. Aí é a mais usada, sem sombra de dúvidas, que é a regra da potência. A regra da potência é quando você tem um monômio, na verdade você vai ter uma expressão com vários termos, tá? Eu tô falando de um específico, né? Você tem que analisar um por um. Então, quando você pega um termo e ele é um monômio, ou seja, né, tem letras, tem expoente, tem um número na frente, né? Tipo, 3xy é um monômio, 10x elevado a 6 é um monômio e assim por diante. Então, quando nós temos uma potência, né, uma letra elevada a um expoente qualquer, a um número real qualquer, qual que é a regra da potência? Você vai pegar o expoente, passar para frente do termo, multiplicando o termo, e onde ficava esse expoente, você vai tirar uma unidade. Então, vem comigo, vem fazer os exemplos aqui comigo. Então, ó, se n é um número real qualquer e a função é x elevado a n, então a derivada, só lembrando que o símbolo da derivada tem esse apóstrofozinho, né? Então, a derivada da função vai ser n vezes x elevado a n menos 1. Então, é o que eu comentei. Você vai passar para frente, o expoente vem para frente, multiplicando, e fica com um novo expoente que é uma unidade a menos. Sempre assim. Olha os exemplos. Então, coloquei aqui. Primeiro exemplo. F de x igual a x elevado a 10. Então, a derivada desta função, então f' de x, vai ser
nós vamos passar o 10 para frente multiplicando. Então, vai ficar 10. Repete, né, o que você tinha, então 10x. E no lugar do 10 vai ficar 9. Por quê? Uma unidade a menos. Sempre assim. Então, 10x elevado a 9. Ok? Bom, segundo exemplo. 3x elevado a 4. Derivada. Pega o 4, joga pra frente multiplicando. Então, vai ficar f' de x igual a 4 vezes 3. E o x elevado vai ficar uma unidade a menos, era 4. X elevado ao cubo. Ou seja, vai ficar 12x ao cubo. Então, a derivada da função 3x elevado a 4 é 12x ao cubo. Ok? Se ele me pede agora, nesse momento, qual é a derivada desta função no ponto 10, por exemplo, o que ele quer que você faça? Você faz a derivada, chega aqui agora e coloca o x valendo 10. Então, você teria aqui 12 vezes 10 elevado ao cubo. Você ia fazer 10 elevado ao cubo, que é 1000, 10 vezes 10 vezes 10. Primeiro potência, né? E depois multiplicação. Então, 1000 vezes 12, 12.000. Então, isso seria a derivada aplicada no ponto, tá? Então, só mandou derivar 3x à quarta, passa o quadro para frente, 4 vezes 3, x elevado a 3 em vez de 4. Diminui uma unidade. Outro exemplo. F de x igual a x. Aqui eu tenho que entender que está sem expoente, mas eu posso pensar que é o expoente 1. Então, na hora que eu for derivar essa função, f' de x, eu vou ter, esse 1 vai passar para frente multiplicando. Então, 1, e o x vai ficar com uma unidade a menos, vai ficar assim, ó. 1 vezes x elevado a 0. E aí eu tenho que pensar o seguinte, deixa eu apagar aqui para fazer isso aqui embaixo depois. Todo número elevado a 0, isso é igual a 1. Então, eu tenho que, na verdade, a derivada desta função é 1 vezes 1, que vai dar 1. Então, a derivada da função identidade, né, que a gente fala f de x igual a x, é a função identidade, que é y igual a x, ou seja, se o x for 1, o y é 1, se o x for 2, o y é 2, então chama função identidade. A derivada da função identidade vai dar 1, tá? Por esse motivo, vai passar 1 para frente multiplicando, vai tirar uma unidade, vai ficar x elevado a 0, então vai sumir. A mesma coisa aconteceria se tivesse escrito assim, ó, f de x igual a 8x. Mesma coisa. Eu tenho que lembrar que aqui em cima é como se fosse 1. Na hora de derivar, o 1 vai passar para frente multiplicando. Ia ficar 1. Peraí, arrumar aqui bonitinho. Vou colocar embaixo. Derivada da função 1 vezes 8. E o x, como vai perder uma unidade, elevado a 0. Então, 1 vezes 8, isso é 8, vezes 1, porque todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, nós teríamos 1 vezes 8 vezes 1, que é igual a 8. Ok? Então, derivada de 8x vai ser 8. Então, derivada de 20x vai ser 20. Derivada de 1000x vai ser 1000. E assim por diante, tá? E a que eu tinha apagado aqui... Completou. Aumentou. F de x igual a 1/5 de x elevado a 20. Às vezes, a minha função já tem uma fração. Então, às vezes, você pode simplificar. Na hora que você traz esse expoente para frente, você vai poder simplificar, né? E aí, você simplifica. É obrigatório? Não, mas vai te adiantar muito. Então, o ideal é que você simplifique. Então, para esse caso aqui, a derivada vai ser... O 20 vai vir para frente. Então, vai ficar 20 vezes 1/5, que já estava. 1/5. E o x vai ficar elevado a 19, né? Sempre uma unidade a menos, ok? Então, nesse caso aqui, ó, 20 vezes 1 é 20, e 20 dividido por 5, 4. Então, eu poderia de cara já simplificar o 20 e o 5 por 5, porque aí daria 4 em cima e 1 embaixo. Então, no caso aqui, nossa resposta vai ser 4
x elevado, vou colocar pra cá, elevado a 19. Derivada 4x elevado a 19. Então, essa é a regra que a gente mais usa, tá? É a regra da potência. Pega o expoente, passa para frente do número multiplicando, subtrai uma unidade. Não tem mistério, tá? Vamos para a terceira regra agora. Terceira regra agora é a regra da derivada da soma. Só peço desculpa que na segunda eu esqueci de pôr 2 aqui, continuou 1. Agora que eu vi, não vou. Vamos fazer de novo, não. Terceira regra, derivada da soma ou da subtração. Se você tem vários termos, como eu comentei, na verdade vai ter tipo um polinômio. E aí, o que você vai fazer? Você vai fazer a derivada de cada pedacinho. Então, é isso que a regra da soma fala. A derivada da soma, e claro que inclui a subtração, né? Tem um menos aqui para não falar que eu não pus subtração. Então, a derivada da soma e da subtração é a soma ou a subtração das derivadas. Então, coloquei aqui, ó. Então, vamos supor que eu tenho uma função, f de x igual a soma de duas outras funções, g de x mais h de x. Então, ó, f' de x, ou seja, a derivada da minha função f, vai ser g' de x mais h' de x, ou seja, deriva esse pedaço mais deriva esse pedaço. Então, mantém essa regra, tá? Então, mesma coisa que faz em limite, né? O limite da soma é a soma dos limites e assim por diante. Então, nós vamos fazer cada pedacinho. Aqui eu coloquei um exemplo com 2, mas poderiam ser 3, 4, 5, enfim, infinitos termos, tá? Daqui a pouco a gente vai ver seno, cosseno, logaritmo, função de epsilon, enfim. Vários termos, você faz a derivada bonitinho de cada termo, tudo separadinho, tá? Bom, 5x ao cubo mais 10. Então, aqui eu juntei a regra da constante, a regra número 1, com a regra número 2, que é a regra da potência. E para cá, vou fazer um segundo exemplo, que vai ser a regra da potência, só que agora com expoente negativo, e a regra da potência de novo também despistada, que é dentro de uma raiz, tá? Vamos lá. Então aqui, f de x igual a 5x ao cubo mais 10. Regra da potência, ó, é um monômio. Você vai pegar o expoente para frente multiplicando. Então, ó, nossa derivada dessa função vai ser, passa o expoente para frente, então vai ficar 3 vezes 5, ok, ó. E o x vai ficar elevado a uma unidade a menos. 3 vezes 5 vezes x ao quadrado, que é 15x ao quadrado. E para cá, mais 10. Derivada de 10. 10 é o quê? Uma constante. Número sozinho, derivada de número sozinho é 0. Derivada constante é 0. Então, não precisa nem colocar, né? Mas só para indicar aqui. Então, nossa resposta para a derivada desta função, 5x ao cubo mais 10, a derivada, f' de x, vai ser 15x ao quadrado. Facinho, não é? Gente, o vídeo vai ficar grande. Deixa um like aí, já vai compartilhando com os amigos aí, para ajudar o canal a crescer e eu fazer mais vídeos para vocês, hein? Segundo exemplo, vem comigo. X elevado a menos 4 menos raiz quadrada de x. Eu tenho que entender que raiz quadrada de x é uma potência de x, sim, com expoente fracionário, né? Então, eu tenho que falar o seguinte, raiz quadrada de x é a mesma coisa que x elevado a meio, né? Que é o expoente sobre o índice da raiz. Então, eu vou fazer a regra da potência da mesma forma, tá? Tem alguns livros que ele fala que a regra da potência é só para expoentes naturais, números inteiros, positivos. Só que depois, a hora que você vai passando, ele vai falando que serve também para números negativos e serve também para números fracionários. Então, eu vou direto ao ponto, serve para os três, tá? Não vou ficar falando que serve só para os positivos e lá na frente eu chego e falo que serve para os outros também não. Já vou mostrar direto que serve para qualquer tipo de número real, tá? Bom, x elevado a menos 4. Você já sabe que a regra da potência vai passar ele para frente. Então, a derivada da nossa função vai ficar menos 4x, repete o x, e o expoente, ó, igual aqui, fica o quê? Uma unidade a menos. Então, se aqui está escrito menos 4, né, você tira uma unidade, ou seja, vai ficar assim, ó, menos 4
menos 1. Né? Aqui eu poderia ter escrito 3 menos 1, que aí eu chego direto em 2. Aqui eu vou deixar assim para ficar mais fácil de entender. Vou tirar uma unidade, que aí vai ficar, ó, menos 4, x elevado a menos 1 com menos 4, menos 5. Ok? Menos, repetir aqui. Aqui, então, raiz quadrada de x é a mesma coisa que x elevado a meio. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, vai passar o expoente para frente, então vai passar o meio para frente, repete a base, o x, e tira uma unidade. Então, vai ficar assim, ó, meio menos 1. Portanto, isso vai ficar meio de x elevado a meio menos 1, você tem que tirar o MMC, né? Então, vou fazer aqui no rascunho, ó. Meio menos 1, o MMC vai ser 2. 2 dividido por 2 dá 1, vezes 1, 1. Menos 2 dividido por 1, 2, vezes 1, 2. 1 menos 2, menos 1, mantém o 2. Então, nosso expoente vai ficar menos meio. Ok? Para finalizar, aqui não tem mais o que fazer, já tá bonitinho. Agora, desse lado, esse menos meio, eu posso fazer duas coisas. Não, na verdade, no primeiro eu também posso, agora que eu tô pensando. Aqui, quando o expoente está negativo, eu posso colocá-lo no denominador, porque quando eu mudo o numerador com o denominador, eu troco o sinal do expoente. Então, primeira coisa. Então, eu vou fazer isso tanto aqui quanto aqui. E no segundo, além de eu colocar embaixo para mudar o sinal do expoente, como é um expoente fracionário e ele veio de uma raiz, eu vou voltá-lo para uma raiz, tá? Então, elevado a meio é a mesma coisa que raiz quadrada, como a gente fez ali em cima. Então, eu vou colocar isso no final. Então, nossa resposta, f de x igual. Aqui, como eu disse, vou colocar ele embaixo, porque aí o expoente troca de sinal. Então, vai ficar menos 4 em cima, dividido por x elevado a 5. Vou baixar aqui um pouquinho para ficar melhor. Isso. Aí, aqui, menos. O meio eu vou manter. E esse x elevado a menos meio, como eu comentei, ele vai vir para baixo para ficar positivo e elevado a meio fica raiz quadrada. Então, nossa resposta para essa letra B é menos, a função original era x elevado a menos 4 menos raiz quadrada de x. A derivada dela, menos 4 sobre x elevado a 5 menos 1 sobre 2 raiz de x, tá ok? E é isso. Esse foi a terceira regra. Vamos para a quarta regra. Agora é o quarto. A Edna não troca o número aqui. Quarto caso. Deixa eu ver se é o quarto mesmo. Derivada do produto. Bom, vou explicar essa derivada aqui agora. Vocês podem olhar para o exemplo que eu vou fazer e falar assim, nossa, mas tem como fazer de outra maneira? Tem, com certeza. Talvez seja até mais fácil a outra maneira. Mas eu vou já dar um embasamento, porque tem funções que eu tenho que usar a regra do produto, não tem como. Eu ainda não vou dar um exemplo disso aqui, porque eu ainda não falei delas, que são as funções que vão ter seno, cosseno, ln, logaritmo, função de sei lá, tangente, cotangente. Quando tem uma outra função que eu não vou conseguir multiplicar, eu preciso fazer essa regra do produto. Então, diferentemente da soma e da subtração, quando eu tenho dois termos somando, faço a derivada de um mais a derivada do outro, acabou, morreu Maria. Quando eu tenho dois termos multiplicando, não é só fazer a derivada de um vezes a derivada do outro. Não, não é, tá? Não é simples quanto parece, tá? Tanto quanto parece. Então, a regra do produto é o seguinte. Quando eu tenho dois termos multiplicando, duas funções multiplicando, cada hora eu derivo um pedaço, ou seja, cada hora eu derivo uma função. Então, eu vou fazer, a regra do produto é, derivo a primeira e multiplico pela segunda sem derivar,
mais, derivo agora a segunda e multiplico pela primeira sem derivar. Ou seja, eu derivo cada hora uma, ok? Colocando aqui em números. Ó, se eu tenho então uma função que é f de x é igual a g de x vezes h de x. O g e o h representam duas funções quaisquer. Então, como eu disse, seno, cosseno, um x, uma função polinomial, uma função constante, enfim, qualquer tipo de função. Então, duas funções multiplicadas. Regra da derivada. Derivo a primeira, então a linha significa que eu derivei. Então, aqui, ó, g de x, g' de x. Ou seja, derivo a primeira função vezes a segunda sem derivar, vezes h de x. Mais, sempre mais, derivo agora a segunda, h de x, h' de x, vezes a primeira, sem derivar. Então, deriva a primeira, vezes a segunda. Deriva a segunda, vezes a primeira. Sempre isso. Cada hora deriva uma e aí multiplica pela outra, sem derivar. Exemplo aqui. F de x igual a 4x ao cubo mais 10. É como se fosse a nossa primeira função. Como se fosse a g aqui, ó. E a segunda, 5x ao quadrado mais 2x, é como se fosse a h, segunda função. Então, eu vou fazer a derivada delas separado. Vou deixar indicado no começo, na segunda linha, eu derivo de fato. Então, olha só. F' de x. Eu vou derivar a primeira, então, vou deixar indicado. Ó, vou colocar uma linha para mostrar que eu vou derivar. Então, ó, derivo a primeira vezes a segunda sem derivar, ou seja, repete ela igualzinho. Mais... derivo agora a segunda. Então, vou colocar uma vírgulazinha, um apóstrofozinho para mostrar que eu vou derivar. Vezes a primeira sem derivar. 4x ao cubo mais 10. Ok, ó? Então, aqui, ó. Vou até colocar de outra cor aqui. Então, agora, nessa segunda linha, eu vou, de fato, derivar isso daqui. Tá ok? Então, aqui vai ficar f' de x, então. Derivada disso. Lembrando que aqui tem duas partes, eu derivo essa mais derivo essa. Derivada da soma é a soma das derivadas. 4x ao cubo, derivada disso, você já aprendeu comigo nesse momento, que é só passar o 3 para frente multiplicando e tira uma unidade desse expoente. Então, vai ficar 3 vezes 4, que já tá lá, 12. E o x vai ficar elevado a 2, porque é uma unidade a menos. Mais, derivada de 10, você também já viu comigo, a derivada da constante é zero. Não precisa nem colocar, né? Então, só 12x. Agora eu vou pôr não. Deixar só assim que você já entendeu. Com certeza, você já entendeu. Então, só esse aqui tem, porque a derivada desse é zero. Aí, ó, vezes a segunda parte. Vou repetir. Mais. Agora, a derivada da segunda. Então, aqui, ó. 5x ao quadrado. O 2 passa multiplicando, vai ficar 2 vezes 5, 10. E o x vai ficar elevado a 1, que fica uma unidade a menos. Então, 10x. Mais 2x, você já sabe também, já viu comigo que a derivada de 2x é 2. Por quê? Vai aqui como se tivesse 1. 1 passa para frente multiplicando, vai ficar 1 vezes 2, 2. E o x vai ficar elevado a 0. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, vai ficar 1 vezes 2 vezes 1. Então, só vai dar 2. E vezes agora a segunda parte, 4x ao cubo mais 10. E aí, o que a gente vai ter que fazer aqui agora? Sair multiplicando. Esse com esse, aqui, aqui, aqui e aqui. Ah, professora, mas a gente já podia ter feito isso lá no começo, aí evitaria de ter feito essa regra. Com certeza, mas foi o que eu disse. Daqui a pouco, assim que eu falar das outras regras, dessas funções mais complicadas, não complicadas, as que tem, de certa forma, você vai ter que decorar, né? Então, essas que tem que decorar, você precisa usar essa regra. Então, quando eu falar delas, eu volto na regra do produto, tá ok? Para explicar melhor. Então, aqui vai ficar 12x ao quadrado vezes 5x ao quadrado. 12 vezes 5, isso é 60.
E o x ao quadrado vezes x ao quadrado, multiplicação, soma os expoentes. 2 mais 2, 4. Mais 12x ao quadrado vezes 2x, 24. E aqui tem 1 com mais 2, x ao cubo. Mais, para cá são 4 respostas. Primeiro, 10x vezes 4x ao cubo. 10 vezes 4, 40. E o x, 1 com 3, 4. Mais 10x vezes 10, 100. X. Mais 2 vezes 4x ao cubo. 2 vezes 4, 8. X ao cubo. Mais 2 vezes 10 por último, 20. Aqui nós vamos somar os iguais. Então, a gente tem aqui x à quarta, tem o 60 e o 40. Então, a gente tem, deixa eu baixar aqui, 100 x à quarta mais x ao cubo, 24 com 8, 32 x ao cubo, x ao quadrado não tem, só x, 100 x mais 20. Então, essa é a nossa resposta, 100x à quarta mais 32x ao cubo, mais 100x mais 20, é a resposta da derivada de 4x ao cubo mais 10 vezes 5x ao quadrado mais 2x. Então, como eu disse, assim que eu falar das outras regras de derivação, eu volto e coloco mais um exemplo mais eficiente, para ser honesta, dessa regra do produto, tá ok? Vamos para o próximo caso, que é a regra do quociente. Quinto caso, a Edna esquece de mudar o número. Quinto caso de derivadas, regra do quociente. Muito parecida com a regra do produto. Quando você tem uma divisão, né, um quociente de duas funções, você simplesmente deriva embaixo, deriva em cima e mantém a posição? Não. Não. Seria bom demais para ser verdade. A regra não é essa. A regra é o seguinte, faz praticamente igual a da multiplicação. Cada hora deriva uma. Minha mão tá imunda, desculpa que eu vou apagando com a mão mesmo. Cada hora você deriva uma parte, certo? Só que na multiplicação entre os dois é mais e agora vai ser menos. Vai ter um detalhe dividido pela função de baixo ao quadrado. Então, olha só. Então, se você tem a sua função, é a divisão, o quociente de duas outras funções. Então, f de x igual a g de x sobre h de x. Sendo que o h tem que ser diferente de zero. Porque não existe zero no denominador. Isso é regra de matemática, né? Então, como é a derivada da nossa função? Deriva a primeira. Então, olha, deriva g de x vezes a segunda, que no caso a segunda é a de baixo, tá? Vezes a de baixo sem derivar. Igual o esquema do produto. Depois, só que agora é menos, no produto é mais, agora é menos, deriva a de baixo, a galinha de x, vezes a de cima, sem derivar. Dividido pela de baixo, sem derivar, só ela de baixo, repetida, elevado ao quadrado. Tá? Vamos lá? No exemplo. 10x à sexta mais 1 dividido por 3x ao quadrado. Novamente, esse exemplo eu vou voltar nele na hora que eu falar daquelas outras funções, né? Seno, cosseno, tangente, ln, logaritmo, enfim. Porque aí fica mais visível essa utilização do que simplesmente colocar polinômios aqui, tá? Para fazer a regra da potência. Mas então, daqui a pouco, na próxima aula, eu vou voltar com essas relações e volto com a soma, com a regra do produto, com a regra do quociente e com a regra da... Fugiu a regra que eu vou fazer agora. Fugiu, daqui a pouco eu falo. A última regra que eu vou fazer desse vídeo. Bom, regra da cadeia, Edna, regra da cadeia. Daqui a pouco eu faço ela. Então, derivada da nossa função. Então, ó, primeiro vou fazer a derivada da de cima. Então, derivada de 10x à sexta mais 1.
Derivada de 10x à sexta, agora tu já entendeu, passo 6 multiplicando, então vai ficar 6 vezes 10, 60. Repete a base e tira uma unidade, então vai ficar 5. Mais 1, derivada de 1. 1 é constante, derivada da constante, primeira regra, 0. Então aqui mais 0, não vou colocar. Então, só fiz essa parte aqui, ó, derivada da primeira. Agora, vezes a segunda, então vezes a de baixo, 3x ao quadrado. Menos, derivada agora da segunda. Então, ó, derivada de 3x ao quadrado, a segunda é a de baixo. Passo 2 para frente multiplicando. Então, vai ficar 2 vezes 3, 6. E o x fica com uma unidade a menos. Então, 2 vezes 3, 6x elevado a 1. 6x. Vamos colocar esse 1. E vezes agora a de cima. Então, vezes 10x à sexta mais 1. Tudo isso sobre a de baixo, sem derivar, 3x ao quadrado, elevado ao quadrado. Então, podemos resolver. F' vai ficar. Aqui eu vou multiplicar esses dois termos, 60 vezes 3, 180. E o x, nós somamos os expoentes. Então, 5 com mais 2, 7. Agora eu vou multiplicar aqui, né? Esse com esse com esse. Menos 6 vezes 10x à sexta, menos 60, x à sétima, né? 1 com 6, 7. E menos 6 vezes 1, menos 6x vezes 1, menos 6x. Parte de baixo, 3x à quarta, ó, 3x ao quadrado. Então, 3 tem que ser elevado ao quadrado e o x também. Então, 3 ao quadrado, 3 vezes 3 é 9. X elevado ao quadrado, x elevado à quarta potência. Bom, essa que ali seria a nossa resposta, mas, por acaso, todos os termos são múltiplos de 3, 180, 60, 6 e 9. E temos x, pelo menos um x em cada um deles. Então, eu vou dividir todos os termos ali por 3x. Ou seja, eu tiro um x deles e divido por 3, para ficar simplificado. Então, vai ficar, nossa derivada vai ficar 180, eu vou dividir por 3, vai ficar 60. E eu vou dividir por x, x elevado a 6, né? Eu vou tirar um x de cada, eu tiro um daqui, um daqui, um daqui, um daqui. Menos 60 dividido por 3, 20, tiro um x, são 7, elevado a 6. Menos 6 dividido por 3 vai dar 2 e o x vai desaparecer, né? Dividir por x, 6x dividido por x vai dar 6. Sobre, embaixo, o 9 eu vou dividir por 3, vai ficar 3. E o x à quarta, vai tirar 1, são 4, vão ficar 3. Então, essa é a nossa resposta final. Agora não dá mais para simplificar, né? Porque aqui até é múltiplo de 2, mas embaixo não é, tinha que dividir todo mundo. E o x aqui também já não tem mais. Então, essa é a nossa resposta para a regra do quociente. E agora eu vou para a última parte desse primeiro vídeo. Sexta regra, mudei o número, lembrei? Regra da cadeia, muito, muito, muito importante, tá? Depois que eu falar de todas as regras, eu vou fazer um exemplo geral com essa regra da cadeia, com todos os casos, tá? Ou eu vou fazer uma coisa no final, ou durante os exemplos que eu vou fazendo, eu já vou colocando tanto a regra do produto quociente quanto da cadeia, tá? Bom, ela é muito importante, que é o seguinte, é como se eu tivesse uma função dentro da função potência. A função potência, a gente não passa o expoente para frente multiplicando e tira um do expoente? Pois bem, só que a minha base agora vai ser uma outra função, e não simplesmente um x, né? Tipo x elevado a 10. 10x a 9. Agora, esse x vai ser uma função. Então, nós vamos manter essa ideia. Pega esse expoente, passa para frente multiplicando, sim,
tá? Tira uma unidade do expoente, repete essa base assim como a gente fazia com o x, só que no final a gente faz vezes a derivada dessa função. Então, olha só, eu tenho aqui, minha função vai ser g de x elevado a n, ou seja, uma função com expoente em cima. A derivada vai ser, pega esse n, passa para frente multiplicando, ok? Repete a minha base, que na verdade é uma função agora, tira uma unidade do expoente, ou seja, até aqui é a regra da potência, que é a segunda regra que a gente fez hoje. Mas, no final, como aqui não é só x, né, é uma função, você faz vezes a derivada desta função. Então, isso é a regra da cadeia, tá? Então, um exemplo aqui, ó. 5x à sexta menos 1 elevado a 8. Aí você pode falar assim, ah, mas eu faço isso aqui elevado a 8, é muito mais fácil que eu fazer a regra da cadeia. Não é não. Porque isso aqui elevado a 8, binômio de Newton vai dar 9 termos aquilo ali. Então, até se fazer todo o cálculo, a regra da cadeia, ó, sai em 1 segundo. Então, essa aqui não tem um jeito mais rápido de fazer. Tem que fazer a regra da cadeia mesmo. Então, temos uma função aqui dentro e essa função está elevada a 8. Então, ó, a derivada dessa função vai ser. Então, ó, passamos isso aqui para frente multiplicando, como se fosse simplesmente aqui x. Né? Se aqui tivesse escrito assim, x elevado a 8, você não ia fazer 8x elevado a 7? Ou seja, você passa o 8 para frente, repete a base e diminui o expoente. É isso que a gente vai fazer. Passa o 8 para frente, repete a base, que é quem? 5x à sexta menos 1, e tira um expoente, vai ficar elevado a 7. Aí o detalhe a mais é, se aqui não é só x, eu faço vezes a derivada disso, que é 5x à sexta, passo 6 para frente, ó, multiplicando aqui, o 5x à sexta, passo 6 para frente, 6 vezes 5, 30, subtrai um expoente, então, uma unidade do expoente, então 30x elevado a 5, menos 1. Derivada de menos 1, derivada da constante é 0, então aqui não vai ter, né? Fica assim. Então, nossa resposta tá aí. O que a gente pode fazer é dar uma multiplicada aqui, ó, no 8 vezes 30, né? Colocar isso aqui junto aqui na frente e repetir isso aqui, porque isso aqui também é elevado a 7, não, a ideia não é resolver. Se o professor perguntar, aquilo ali é muito grande, muito extenso, a ideia não vai ser resolver. Então, isso aqui, ó, 8 vezes 30, então, a nossa função, vou colocar a multiplicação, então, 240 vezes x elevado a 5, que x mais feio, x elevado a 5 vezes 5x à sexta menos 1 elevado à sétima. Então, essa é a nossa resposta, tá? Para a regra da cadeia. A mesma coisa a gente ia fazer, por exemplo, se aqui fosse, como eu coloquei lá no exemplo da soma, se aqui, por exemplo, eu tivesse uma raiz, né? Deixa eu ver se eu vou ter um espacinho. Deixa eu fazer mais um exemplo. Então, se eu tivesse assim, raiz cúbica de x elevado à sexta menos 2x, por exemplo. É justamente essa regra da cadeia. Primeiro que eu tinha que enxergar que essa função é x elevado à sexta menos 2x elevado a 1/3. Certo? Ó, uma raiz vira uma potência de expoente fracionário. Aí eu vou fazer isso aqui, exatamente, ó. Pego o meu expoente, jogo pra frente, multiplicando. Vou fazer aqui embaixo. Dá uma ajoelhadinha aqui. Fica melhor para escrever. Então, f de x, f' de x vai ser... Pega 1/3, passa pra frente. 1/3, repete a base sem mexer. X elevado a 6 menos 2x... E faz o que com o expoente? Ó, era 8, ficou 7. Diminui uma unidade. Então, 1/3 menos 1. Vezes ainda... O que eu fiz aqui agora? Depois que eu diminui uma unidade, ó, nesse de cima.
eu fiz a derivada do que ficou dentro do parênteses, né, da minha base. Então, vezes a derivada de x à sexta, derivada de x à sexta, passo 6 para frente, 6x à quinta, né, diminuiu uma unidade, menos derivada de 2x, já falamos no vídeo, aqui é como se fosse 1. 1 vezes 2, x elevado a 0, né, tira uma unidade aqui. X elevado a 0 vai dar 1. 1 vezes 2 vezes 1, 2. Tá? Aí agora, o que a gente pode arrumar? 1/3 menos 1 vai dar menos, quer ver fazendo aqui no rascunho? 1/3 menos 1, MMC, tá dando pra ver no vídeo, tá? 3 dividido por 3, 1, vezes 1, 1. 3 dividido por 1, 3, vezes 1, 3. 1 menos 3, menos 2/3. Então, isso aqui, ó, é menos 2/3. É 1/3 de, vou colocar isso aqui na frente, 6x à quinta menos 2, vezes x à sexta menos 2x, elevado a menos 2/3. Fazendo como eu fiz na regra da soma. Elevado a negativo, eu vou colocar ele embaixo, porque aí ele fica positivo. E elevado à fração, eu volto para raiz. Então, nossa resposta vai ficar. Então, em cima, vai ficar aqui, ó, essa parte, porque essa aqui eu vou mandar para baixo. Então, vai ficar essa parte aqui vezes 1, ou seja, essa parte. Então, 6x à quinta menos 2. Embaixo, vai ficar esse 3 que já está. 3, tá aparecendo? Tá. Isso aqui, x à sexta menos 2x. E elevado a 2/3. Eu levei para baixo, então o negativo sumiu. E raiz cúbica disso ao quadrado, né? Elevado a 2/3. Então, raiz cúbica, esse 3 vem para cá. E esse 2 vem como expoente. Então, nossa resposta desta função, raiz cúbica de x à sexta menos 2x, derivada dela vai ser 6x à quinta menos 2, dividido por 3, que multiplica a raiz cúbica de x elevado a 6 menos 2x ao quadrado. Ufa, cansei. Já vem a segunda parte desse vídeo de regras de derivação, tá? E aí daqui a pouco eu gravo a terceira parte, a quarta, a quinta, enfim. Igual eu falei, são vários vídeos. Vou falar de limite também, que já me pediu. Vou falar de probabilidade também, que já me pediram. Vou falar de relações trigonométricas também, que já me pediram, tá ok? Então, se você quer uma aula completa, vai colocando aqui nos comentários, vai me sugerindo os temas, que assim que for possível eu faço, tá ok? Muito obrigada por ter ficado comigo até essa hora. Não, demorou demais esse vídeo. Se você tá comigo, já sabe, vou pedir uma hashtag, só pra ver se você colocou, se você assistiu até o final. Vamos colocar hashtag joelho, que eu tô ajoelhando muito nesse vídeo, pagando um mico, meu joelho tá doendo. Coloca aí, hashtag joelho, se você ficou até o final comigo, tá ok? Muito obrigada pelo carinho de sempre e fiquem com Deus. Boa semana pra todo mundo, pessoal. Beijo.